Estou aqui. A gente vai conectar com a Priscila Yazbek. Uma fonte revelou à CNN que a troca de aeronaves feita por Donald Trump na volta de uma viagem à Turquia foi motivada por uma ameaça de um míssil portátil. E foi tão precisa esta ameaça que as autoridades consideraram que a vida de Trump poderia correr risco se ele voasse a bordo das aeronaves presidenciais tradicionais. Então é a nossa correspondente em Nova York, Priscila Yazbek, quem vem trazer mais detalhes. Muito boa tarde, Priscila. O que mais sabemos sobre esta ameaça que está dando o que falar aí nos Estados Unidos, porque colocou a vida de muita gente em risco, em especial de jornalistas que faziam a cobertura da viagem presidencial? Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Essas informações obtidas com uma fonte pela CNN dizem o seguinte, que essa ameaça foi uma ameaça tão séria que levou então a essa troca de aeronaves de Donald Trump quando ele fazia esse percurso então entre Ankara, na Turquia, até o Reino Unido para depois retornar aos Estados Unidos. Ele que deixou o Air Force One azul e branco, antigo, e partiu para uma aeronave menor, militar também, mas para tentar despistar os iranianos dessa possível ameaça. O que essa fonte revelou é que seria uma ameaça de um disparo com um míssil portátil que seria carregado no ombro por um iraniano, e que essas informações foram tão sérias que as autoridades temiam que a vida de Trump corresse risco e por isso armaram esse plano, as Forças Armadas junto com a inteligência americana para conseguir, com o serviço secreto americano, para conseguir então fazer essa manobra. A fonte não falou qual foi a origem das informações sobre essas ameaças, mas diz que essa ameaça foi muito séria e eles perceberam que era uma ameaça séria porque havia detalhes muito específicos sobre os planos e a logística de Trump na Turquia. É por isso que eles acreditaram que poderia se tratar de uma ameaça real. Lembrando que Trump tinha viajado para Ankara a bordo do avião doado pelo Qatar, do novo Air Force One, que inclusive custou 400 milhões de dólares. Os próprios apoiadores de Donald Trump reclamaram muito sobre esse avião, falando que ele seria um cavalo de Troia, porque ninguém faz uma doação de um presente de tão alto valor sem querer nada em troca. E essa viagem para a Turquia, para essa cúpula da OTAN, foi a primeira viagem internacional que foi feita nesse novo avião. E na época, no dia 8 de julho, já havia uma polêmica por causa justamente da troca de aeronaves, que até o momento se achava que era a troca do Air Force One novo para o Air Force One velho, sem que Trump admitisse que questões de seguranças na época estavam envolvidas, mas ele até insinuou que talvez houvesse algum tipo de perigo, e ele falou, quem está viajando com o presidente sempre tem que estar acostumado, porque eu sou o inimigo número 1 dos iranianos, de certa forma sendo um pouco cínico com as perguntas dos repórteres na ocasião sobre a troca de aeronaves, e isso tem sido muito observado nesse momento. Nos dias seguintes à cúpula, a CNN também tinha informado que Israel tinha compartilhado com os Estados Unidos informações de que o Irã tinha elaborado um novo plano para assassinar Donald Trump. O presidente Donald Trump tinha falado sobre preocupações com novas ameaças do Irã, mas na época havia um ceticismo sobre essas novas ameaças, porque essas ameaças teriam vindo ali de um relatório israelense, e Israel tentava pressionar Donald Trump a continuar no conflito contra o Irã, não fazer um acordo contra o Irã, como continua até o momento. Portanto, essas informações que vieram de Israel não eram informações que eram vistas como informações críveis. E outra informação também que chega nesse momento é sobre quem estava a bordo de um avião e quem estava a bordo de outro. Então, as fontes que conversaram com a CNN disseram que assessores de Trump embarcaram com ele na aeronave menor, na C-32A, e entre eles estavam a Natalie Harp, que é a assistente executiva que costuma viajar com Donald Trump, também Dan Scavino, que é vice-chefe de gabinete da Casa Branca, o Walt Nauta, que é diretor de operações do Salão Oval, que também frequentemente acompanha Donald Trump nas suas viagens, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, também teria viajado, também viajou no C-32A, mas Pete Hegseth teria admitido até ali, naquele momento mesmo, que estava viajando nessa outra aeronave, até para mostrar talvez que aquela outra aeronave viajando junto com a comitiva seria algo rotineiro. Só que, por outro lado,
Outros secretários viajaram junto com os jornalistas a bordo do outro Air Force One, que estava sob ameaça, e quem viajou junto com os jornalistas foi o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário do Tesouro Scott Bessent, que estavam ali então junto com a comitiva da Casa Branca e junto com esses jornalistas. Estima-se que pelo menos umas 100 pessoas estavam nesse avião. E aí, para finalizar, Donald Trump foi questionado, claro, sobre esse episódio. Ele que tem sido alvo inclusive de memes, ele sempre aparece com imagens ali dele muito forte, sempre muito ativo, né? Nesses memes ele aparece ali escondido nesse container, né, do Catherine, que foi onde ele foi transportado então do Air Force One velho para esse avião militar menor para despistar os jornalistas. A gente vai ver o que disse então Donald Trump depois que ele foi questionado sobre isso por jornalistas. Vamos ouvir. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What is the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. O correspondente da CNN, Kevin Liptak, investigou como foi a manobra do serviço secreto para retirar Donald Trump do avião oficial da presidência dos Estados Unidos, escondido em um caminhão. É o que você vai acompanhar agora. At 7:54 p.m., preparations get underway at the Ankara airport to execute the subterfuge. You can see in this video, airport catering trucks begin getting into position at the side of the blue and white Legacy Air Force One that Trump said he was using to return to Washington. At 8:24 p.m., Trump's motorcade arrives to the tarmac. As it speeds towards Air Force One, another smaller plane, a C-32A, is parked nearby. This shot is the best vantage of how the two planes are positioned on the tarmac. As the motorcade rounds the corner, you can see the two catering trucks at the side of the jumbo jet lifted up on hydraulics to doors on the right side of the plane. A few minutes later, Trump climbs the staircase and waves before entering his cabin. You can see the catering truck right there beneath the fuselage. At the back of the plane, reporters and staff line up to get on board. Once they're in their seats, the Secret Service tells them to keep their window shades down. Agents even come to the cabin, which faces out toward the smaller C-32A, to make sure all the shades are lowered. And this is when the shell game begins. A U.S. official says Trump was whisked off the plane and into a waiting catering truck. At 8:28 p.m., you can see a man in a suit climbing into the truck's cab. The container is lowered and the truck pulls out a minute later. The truck drives away from the bigger plane across the tarmac and pulls up to the C-32A. By zooming in, you can see it right there behind the engines. A person in a suit steps out of the cab, walks to the stairs, and gets on board. The bigger plane, now without the president on board, takes off at 8:44 p.m., passing right past the smaller plane with Trump inside. The smaller plane taxis away a minute later. As for the third plane, the Boeing 747 donated by Qatar, which Trump has been using in the U.S. and actually flew to Turkey on, it departed a few hours earlier, which can be seen here with the other two planes. Trump claimed at the time he wanted to show it off to troops in England. Flight tracking data shows that former Qatari jet landed at Mildenhall Air Force Base in the United Kingdom at 6:26 p.m. local time. It bore the call sign SAM-33, short for Special Air Mission. 40 minutes later, the Legacy Air Force One plane, the blue and white one, appears on radar near Istanbul with no call sign. Tracking data shows that as it flies over Romania, the plane begins using the call sign AF-1 for Air Force One, though the president was not on board. It lands at Mildenhall at around 10:29 p.m. local time. The smaller plane, the one Trump is actually on, doesn't show up on publicly available flight trackers, but video from YouTube shows it landing at Mildenhall at around the same time as the bigger plane. We don't know exactly how Trump moved from the smaller plane to the bigger one, but it took about 20 minutes for reporters to get off the plane once it had touched down, plenty of time for President Trump to sneak back on board. By 10:56 p.m., Trump can be seen descending the stairs of the Legacy Air Force One
this time in view of the cameras. He walked across the tarmac slowly back to the Qatar jet for the flight home to Washington. On the way home, he was asked about some of the unusual security precautions. Because you're, probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with. But if I go, you go, right? But was there a specific so perhaps someday you want to change professions.